O Museu Bispo do Rosário tornou-se um dos maiores polos de arte e cultura em Jacarepaguá. Entretanto, sua história carrega cicatrizes da luta antimanicomial. Localizado na colônia Juliano Moreira, que antigamente era considerada a terra dos loucos, o museu recebe obras de inúmeros artistas e homenageia seu pioneiro que leva o próprio nome do local, Arthur Bispo do Rosário. Meu nome é Bruno Frazão, eu sou arquiteto urbanista pela Veiga de Almeida, sou estudante de mestrado em Planejamento Urbano e Regional no IPUR, lá no FRJ. Bom, eu me chamo Kawai Inácio, sou um dos artistas que está aqui expondo hoje no Museu Bispo do Rosário. Foi uma das pessoas que viveu aqui na colônia Juliano Moreira. O Bispo ele veio em 1938 para o Museu de Arte Contemporânea. O Bispo passou por diversas tribulações, né? O Bispo ficou doente, ele não veio para aqui, ele foi para o pavilhão 10. Precisou ter 3 meses de tratamento, depois de 3 meses ele não quis vir lá para fora, ficou 12 anos. E ele tinha muito essa coisa com ferramentas, né? Ele pegava ferramentas e embelezava elas com as linhas, né? Tudo colorido, fazia uma parada bonita. E botava o nome, o que era, tipo uma pá. E o que ela fazia? Cava. Um dos códigos que o Bispo tem até hoje é a cor azul, né? Ele troca o café da manhã pelo uniforme do companheiro, né, desfile e borda em cada peça. E o Bispo ele foi aprisionado, né, porque ele era um homem negro, né, início do século XX, sem documentos, e naquela época era a política do governo, da prefeitura do Rio de Janeiro, né. Todas aquelas pessoas que eram consideradas indesejáveis pela sociedade eram geralmente enviados para locais como a colônia Juliano Moreira. E elas eram condenadas a uma vida de sofrimento, de maus tratos. Esse era um dos lugares que usava terapia de choque, por exemplo. Destaquei aqui a cela, né, como se fosse um presente dado aí pelo Estado brasileiro, né? E aqui eu escrevi Pátria Mãe Gentil. A sociedade não está muito preparada para isso, né? A gente não está preparado para uma pessoa que tem emoções muito fortes. Tinha toda uma questão de animalidade no tratamento dos pacientes, eles não eram tratados como seres humanos decentes, então o nome de jaula é por causa das situações que o bispo passava. E eu fundi o meu trabalho com o do Bispo do Rosário, acrescentando as bandeiras, a ideia do barco. Eu acho que a arte é bem isso aí mesmo, essa ideia de você navegar o tempo inteiro em buscas e buscas e buscas e o sentimento nas artes. Que eu acho que a arte é isso, é você levar a mensagem e cada um absorve essa mensagem de uma forma. A prática da arte-terapia, que aconteceu aqui nesse lugar, foi responsável por dar um tratamento mais humano aos pacientes, por realmente buscar algum tipo de cura, buscar de alguma forma trazer a humanidade para o tratamento dessas pessoas. E a minha obra ela vem muito embasada nessa questão da cura mais humana. O nome dela é Afeto Cura. Ela traz a ideia de que não existe você curar uma doença psiquiátrica, qualquer que seja, sem um olhar afetuoso. O manto do bispo, ele é reproduzido aqui para ser tipo um chamariz mesmo para a tela, para você olhar para a tela e falar, nossa, que legal, que bacana. Mas acho que o mais importante é o gesto mesmo do dar as mãos. A arte-terapia cura. O afeto cura. O Museu Bispo do Rosário é um dos grandes exemplos, ao lado de Nise da Silveira, de que tratamentos agressivos não são o caminho. O Museu Bispo do Rosário tem uma função que a gente acredita que é fundamental nesse processo de ressignificação desse lugar. A gente tem feito um trabalho de ativar as memórias, né? De acordar as memórias e fazer com que essas memórias possam, de alguma maneira, produzir novas narrativas. Se eu estou aqui agora conversando com vocês, é muito grande, sabe por quê? Eu sofri muito. Cheguei com 16 anos, aí fiquei uns 10 anos internada. Não é bom isso para mim. Já tive várias internações, eu desenvolvi uma esquizofrenia com 28, 29 anos, trato até hoje. Eu vim aqui por participar das atividades do Simão Bacamarte,
Simão Bacamarte é uma instituição que tem em Santa Cruz. Então me deram muita força, sabe? Na época também que eu estava internada no Franco da Rocha, ali foi um lugar que eu fiquei que não foi bom para mim. Depois que eu saí de lá, a minha vida começou a mudar e me enxergar, acreditar em mim. Patrícia, você é boa em pintura. Eu falei, estou aprendendo. A única pessoa que me ensinou é aquele lá de cima, Deus primeiramente, as minhas mãos mágicas, que todo mundo fala. Sou artista do Museu Arcebispo do Rosário, tenho segundo grau completo, profissionalizante em desenho mecânico. Hoje eu sou um artista que praticamente a arte me ajuda não só no tratamento, mas como manter meu ganha-pão, né? Minha vida, meu cotidiano. Foi mediado no museu, já tem um bocado de tempo, né? Eu estou aprendendo desenhos, né? Desenho básico, arte básica. E eu creio que com esse desenvolvimento, né, eu posso chegar a pintar um quadro. Sempre fui uma pessoa esforçada. Eu tenho o meu primeiro grau completo, estudei até a 8ª série. Terminei em 82, né? E de lá para cá eu tenho me dedicado às minhas atividades, às minhas atenções, né? Isso para mim é importante. Aqui é o Gaia, né? Aqui tem muitos artistas. É muito legal estar assim, junto de pessoas que têm uma atividade, né? Um desenvolvimento, né? Uma missão na vida. É uma coisa muito importante. Eu conheci o Ateliê Gaia, uma oficina de terapia, mas eu já pintava desde quando novo, 17, 18 anos. Eu tenho um percurso aqui de quase 30 anos no Ateliê Gaia. Já fiz exposição no Museu Nacional de Belas Artes, Teatro Carlos Gomes, Barbacena, Ribeirão Preto, e aí por várias exposições. Depois fiz exposição Veiga de Almeida, aqui chama-se a Rainha das Cartas. Eu fiz vários geométricos, um foi cenário do filme Orfeu de Carnaval, com Tony Garrido. Eu pinto mais assim casinhas, porque eu não tive casa. A casa que a minha mãe morava era a de estuque, de barro, não era como é aqui, sabe? Na minha casa é diferente, entendeu? Aí não tinha nada, a não ser rede e um fogareiro. Por isso que eu pinto as casinhas, que era meu sonho de ter uma casa, hoje eu tenho. Se é pobrezinha, mas é meu, estou satisfeita do que eu tenho. Foi com o meu esforço, a minha coragem, a vontade de vencer. Os trabalhos que mais me atraíram foi da primeira exposição Colônia. Foi o dia a dia do manicômio, a hora do café, a hora do almoço, a hora do jantar. Que coisa que eu vivi isso, né? Então, foi aí que eu retratei esse cotidiano do manicômio. Eu estou muito contente, né? Muito feliz de estar aqui. Eu tenho minha família, tenho meus irmãos, meu irmão mais velho, tenho minha mãe, né? Eu tenho um casal de filhos, tenho 2 netos meninos, o mais velho vai fazer 15 anos ano que vem. Eu gosto de estar aqui. Gosto de estar aqui porque eu estou também do lado do Leonardo Lobão, que é um pintor plástico que vai também me auxiliar. Vou contratar ele para ser meu professor, né? E quando eu acabar esse curso de desenho, né, eu vou fazer uns rabiscos com o Leonardo para não desenvolver, né? Desenvolver mais a pintura. Eu fico feliz de saber que as pessoas gostam dos meus trabalhos, alguns. Meus trabalhos não são um Leonardo da Vinci, mas é um Leonardo Lobão, né? E aí, boa. Eu sofri, aprendi. Não morri, mas vivi. Se eu tomei meus remédios, foi forte. Mas a minha arte, ela é mais forte do que isso. Eu só agradeço a vocês também. É muito importante a vocês também aprender com a gente aprender com vocês. Obrigado aí pela atenção. Qual é o papel do museu, né? Para que é um museu? A gente começou a pensar que a gente precisava ser um museu desse território. E aí muito também parte do princípio de desconstruir um certo imaginário de que museu é uma coisa antiga ou uma coisa só para elite. A gente tem feito todo um trabalho
que envolve as escolas, a comunidade, para que elas possam se sentir parte. Então, a gente fez um trabalho com as crianças nas escolas de produzir podcast, um trabalho com a comunidade, onde que eles possam apresentar os trabalhos aqui dentro do próprio museu. Então a gente vai criando várias estratégias. A gente quer ser um museu para a cidade, um museu para o mundo e tudo, mas principalmente um museu para cá, para esse território. Então o nosso desafio maior é na conquista desse público, o público daqui. Acho que um trabalho interessante que a gente fez também, por exemplo, é criar parcerias com os artistas locais. Então hoje a gente, por exemplo, abriu um espaço no museu, uma galeria, onde que os artistas locais vão estar produzindo, podendo estar expondo seus trabalhos. Então ninguém sabia que existia um museu, então eu acho que agora as pessoas sabem, ainda é um museu pequeno, ainda é um museu, né? Mas eu acho que a gente está caminhando nesse processo de consolidação de um público. Ressignificar, incluir e potencializar são palavras que descrevem o objetivo desse enorme trabalho em prol da saúde mental. Como é que a gente atualiza isso para o presente? Então o museu vai trabalhar isso com diversas formas, atuando no território, com a comunidade, criando novas relações de pertencimento. Então eu acho que é nesse sentido que a gente entende que é possível fazer essa transformação. Pensar também que, através da arte, educação e cultura, a gente está podendo criar uma nova maneira de entender a saúde, da gente construir uma nova clínica, eu diria, onde uma clínica inclusiva, que aposta na potência dos sujeitos, e não tanto nesse lugar da doença, mas no lugar de potência, de transformação. É um trabalho que não é só do museu, mas dos trabalhadores de saúde mental, um trabalho de formação para uma nova sociedade, uma sociedade que possa conviver com a diferença sem precisar excluir.